Graça e paz. Paulo, em sua primeira carta, que escreve a Timóteo, no capítulo 4 e verso 16, Paulo faz uma recomendação muito importante a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. É assim que ele inicia o verso 16. Paulo tinha em mente aqui, irmãos, algo que comumente nós nos esquecemos. Porque às vezes estamos tão preocupados com a pureza doutrinária, às vezes estamos tão preocupados com a saúde das congregações às quais nós estamos inseridos, que muitas vezes nos esquecemos de cuidar da nossa própria vida. E a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias é: como eu tenho cuidado de mim mesmo? Muitas pessoas às vezes preocupam-se muito mais com a saúde espiritual do que com a saúde física, quando na verdade isso tem que haver um claro equilíbrio, porque nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A igreja hoje, que é composta obviamente por nós, os crentes, nós somos o templo do Espírito Santo. Consequentemente, se nós não cuidamos de nós mesmos, nós não estamos cuidando do templo que somos nós. Então, deve haver uma tentativa por parte de cada cristão de equilibrar o cuidado que ele tem com a saúde física com o cuidado que ele tem com a saúde espiritual. Não pode haver descompasso. Se o homem comum, não regenerado, que não nasceu de novo, que ainda está morto nos delitos e pecados, erra por não procurar cuidar da sua saúde espiritual, o contrário também acontece, quando mesmo cheio de toda piedade, muitas vezes nos esquecemos de cuidar da nossa saúde física. Principalmente num momento como esse, num momento que estamos vivendo, em que há uma pandemia, uma situação de pandemia, e nós verificamos que muitas pessoas, inclusive nós crentes, nos preocupamos com a saúde física, mas também deve haver a saúde espiritual na qual nós nos preocupamos. Então veja que o que Paulo recomenda a Timóteo, que quando você vai ver, ele completa dizendo: e tenha cuidado com o seu ensino. Então Paulo ele encontra uma justa medida por recomendação para que Timóteo siga. Timóteo, cuide da doutrina, mas cuide de você mesmo. Tenha cuidado das suas emoções, meu querido. Cuide da sua saúde física e cuide da sua saúde espiritual. Lembre-se, o nosso Deus, ele é um Deus de todo o nosso corpo, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. Nós não podemos de maneira nenhuma vacilarmos em qualquer que seja o cuidado. Precisamos ser zelosos, tanto no cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde espiritual, com os exercícios espirituais de leitura da palavra, de oração, de jejum, todas aquelas práticas e exercícios devocionais que aí, nesse mesmo contexto, Paulo indica que Timóteo atente para isso, como também nós devemos ter cuidado da nossa saúde física. Devemos nos precaver nesse momento de crise de saúde, nesse momento de pandemia, e evitarmos ao máximo possível aquelas atitudes que são consideradas perigosas, que o Ministério da Saúde já nos indicou que nós devemos evitar e que a Organização Mundial da Saúde também já indicou que nós devemos evitar. Mas também é preciso que nós cuidemos, irmãos, da nossa saúde emocional. Algumas pessoas também se esquecem que o equilíbrio emocional também deve compor, obviamente deve compor, a preocupação de cada cristão. Veja que o mesmo Deus que diz que nós devemos nos entristecer diante dos nossos pecados, é assim que ele diz, quando ele diz, por exemplo, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O Senhor vai dizer isso através do seu mensageiro. Mas também esse mesmo Deus, ele nos indica que nós devemos buscar estarmos cada vez mais satisfeitos nele, contentes nele. Ora, se você abrir, por exemplo, o livro de Eclesiastes, a altura lá, o pregador vai dizer que nós devemos nos esforçar para retirar da nossa carne a dor. Ou seja, o que está por trás da palavra que eu tenho, então, destinada à nossa reflexão hoje é: até que ponto nós temos cuidado do todo da nossa vida? Nós devemos buscar um equilíbrio saudável
no zelo que nós devemos ter com a nossa saúde emocional, a nossa saúde afetiva, como é que eu estou cultivando os meus laços afetivos? Que atitudes eu tenho diante da vida? Devemos cuidar da nossa saúde espiritual através dos exercícios de piedade, que eu já citei quais são. Os principais, sempre oração e meditação nas Escrituras, como também nós devemos manter o hábito de zelar pela nossa saúde física, buscando dormir bem, nos alimentarmos bem, termos uma vida saudável, com atividade física regular e orientada. Tudo isso, irmãos, é importante. Nós não somos pessoas dotadas apenas de alma, nós temos corpo e nós também somos dotados de emoção. Portanto, meu querido, se você encontra problemas na sua área afetiva, busque ajuda com um psicólogo, de preferência cristão. Nós sabemos que esses irmãos podem nos ajudar bastante nisso. Se você, por exemplo, entende que a sua saúde espiritual não anda em dia, reforce aquelas atividades, busque mais intimidade com Deus através da oração e da meditação bíblica. E atenção, se você nota também que algo está errado com o seu corpo, nada mais natural do que você procurar um médico. E lembrando sempre que o nosso corpo, a nossa vida, é templo do Espírito Santo. Portanto, eu concluo esse momento repetindo as palavras de Paulo. Tem cuidado de ti mesmo. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor nos ajude a passarmos por esse momento de crise, que eu tenho certeza que o Senhor até aqui nos tem ajudado e continuará nos ajudando, porque Ele é fiel. Amém? Deus te abençoe.